O turismo sempre foi tratado como lazer, mas na prática ele revela muito mais do que destinos. Revela renda, confiança e capacidade de escolha. Quando o consumo muda, alguns sinais demoram a aparecer nos indicadores. No turismo, não. Ele reage antes. O brasileiro continua viajando. A questão é que o que esse movimento está revelando sobre a nossa economia. Aí você faz financiando viagem 10 vezes. Compra uma viagem hoje, compra uma viagem amanhã. Não tem mais dinheiro para comprar a terceira. Esse superfinanciamento em 10, 12 vezes que as companhias aéreas fazem com as passagens aéreas, que os cruzeiros fazem com os navios, não parece, mas ele acaba matando a venda do futuro. Ou seja, o que está acontecendo com o varejo hoje, o que é? Está todo mundo endividado de tanto comprar no varejo que chega uma hora que não tem mais como comprar de novo, porque você está sempre se endividando. Então o turismo é sensível a movimentos externos, sejam movimentos políticos do mundo inteiro, sejam outros movimentos malucos do mundo inteiro também. A tecnologia ampliou o acesso, encurtou distâncias e transformou a forma de decidir. Mas até que ponto esse avanço realmente democratizou o turismo? Até que ponto ele apenas sofisticou o acesso para quem já pode consumir? Diante desse cenário, o turismo está se tornando mais amplo ou mais seletivo? E no fim, que tipo de indústria está se formando através desta transformação? Aldo, em primeiro lugar, obrigada pela presença e por estar aqui com a gente, um prazer. Muito obrigado, Paulo. Um prazer estar na BMC. Adorei estar com você aqui. Obrigada. Aldo, a gente costuma olhar consumo por varejo, por crédito, por inadimplência, mas o turismo, ele é ainda mais sensível às variáveis econômicas, né? Eu falo que ele antecipa o ciclo muitas vezes. O que o comportamento de viagem do brasileiro hoje está nos dizendo sobre a economia que talvez os indicadores ainda não capturaram? Eu acho que o indicador principal do turismo hoje é uma certa insegurança. E eu vou te falar uma coisa engraçada. Hoje o dólar tá baixando. Quando o dólar começa a baixar, ele demonstra o quê? Que vai baixar mais. Então as pessoas ficam inseguras e esperam para comprar a viagem depois. Aí você faz financiando viagem 10 vezes. Compra uma viagem hoje, compra uma viagem amanhã. Não tem mais dinheiro para comprar a terceira. Esse superfinanciamento em 10, 12 vezes que as companhias aéreas fazem com as passagens aéreas, que os cruzeiros fazem com os navios, não parece, mas ele acaba matando a venda do futuro. Ou seja, o que está acontecendo com o varejo hoje, o que é? Está todo mundo endividado de tanto comprar no varejo que chega uma hora que não tem mais como comprar de novo, porque você está sempre se endividando. Então o turismo é sensível a movimentos externos, sejam movimentos políticos do mundo inteiro, sejam outros movimentos malucos do mundo inteiro também. Então a gente está sempre vendo antes o que vai acontecer depois. Ô Aldo, e existe uma percepção de que o brasileiro ele tem enfrentado ali talvez mais dificuldades para viabilizar viagens de turismo? Seja, é claro que agora a gente está com um ponto muito interessante, até que você falou em relação à questão do câmbio, a gente está ali com um dólar a menos de R$5, mas a gente vê que a desvalorização do real, ela de certa forma, ela encareceu muito e a viagem ali ao exterior, né? Até há um tempo atrás a gente via ali o brasileiro viajando com muito mais facilidade para o exterior, mas a gente vê hoje, seja por esse contexto econômico como um todo, talvez a renda um pouco mais pressionada, mudando um pouco desse comportamento, não viajando mais para o exterior, fazendo viagens mais nacionais. O que esse momento talvez ele reflete, não apenas só do ciclo econômico, né, ali talvez mais restritivo, mas o setor do turismo em si, ele tem se reconfigurado diante talvez dessa mudança, desse comportamento? Sim, Paulo, mas tem uma coisa interessante. Eu vou te falar um paradoxo, tá? Contra exatamente o que a gente tem falado. Os aviões estão lotados. Não existe quase lugar de avião para você ir para o exterior. Você encontra brasileiro viajando em todos os lugares do mundo. Você for para a Índia, para a China, para o Japão, para Hong Kong, vai para a Itália, vai para a França, vai para a Disney hoje, está cheio de brasileiro. Da onde vem tanta gente? Eu me perguntaria. Se está tão caro, se é tão difícil viajar, por que está lotado? Porque, na verdade, nós somos 250 milhões de habitantes, onde você tem uma certa classe que viaja. E a verdade é essa. Você tem uma porcentagem da população que vai continuar viajando para o exterior, que consome turismo nacional, que consome esqui na América do Sul,
O Clube Med esse ano vendeu mais de 35 mil pessoas esquiando na França e na Suíça. São 35 mil brasileiros que foram esquiar em janeiro. É muita gente. E tudo bem, parcelando 10 vezes, ótimo, não, 8 vezes que parcela o Clube Med. Mas você concorda que são números grandes? Então você vê, o brasileiro viaja. Então a economia aqui do Brasil pode estar um pouco mais fraca, mas você tem a certeza que os voos e os hotéis no exterior vão continuar cheios de brasileiros. Isso se deve, talvez, a este ponto até que você traz ali, né, da facilidade até de um parcelamento, ou até mesmo ali do ponto em que a gente vê que a classe mais alta, ela não sente a crise assim como as classes mais baixas, média e as classes menores acabam sentindo, né? Principalmente ali em relação a ter um rendimento, muitas vezes um investimento. Qual que é uma mudança ali mais estrutural ou você vê isso realmente como algo ali mais momentâneo? Eu, de novo, sou um pouco mais... Eu penso mais fundo. Carro. A indústria automobilística está vendo carro como nunca. Carro é um produto caro. Viagem é mais barato que carro. E está vendendo. Imóveis estão vendendo. Ou seja, o Brasil, existe um Brasil muito grande que a gente não consegue enxergar, que é o Brasil do consumo. E esse Brasil do consumo é muito maior que qualquer estatística que a gente pegue de qualquer banco público ou banco privado, que o Brasil está endividado, que não está endividado, que o pessoal tem dinheiro, não tem dinheiro. Os restaurantes de São Paulo são todos lotados o tempo inteiro, com pratos bastante caros. Você, se for jantar fora em São Paulo 6 vezes, você pagou uma viagem para o Nordeste, com passagem aérea e hotel. Então, eu acho que o brasileiro, ele fala que não tem dinheiro, ele fala que está difícil o consumo, ele se endivida, mas ele não deixa de viver. Na prática, o crescimento do turismo hoje, ele vem de onde, né? Ali dessa expansão dessa base, dessa mudança talvez até do comportamento, e eu pergunto até porque a gente vê muito uma geração que valoriza muito mais o bem-estar e o lazer do que antes, ou até de uma demanda que é mais concentrada ali, de alguma forma, que sustenta o setor. Tem que falar uma coisa também. Os aviões que nós tínhamos em 2019 aumentou muito pouco a oferta para 2026. Então também vamos ser sérios. Entre companhias aéreas, as 3 brasileiras, as internacionais, você tem mais ou menos o mesmo voo. Não é que eu falar que você aumentou em 100% a oferta. Então nós temos a mesma oferta quase do passado que foi 2019, 2018, um pouquinho maior, com muito mais gente querendo viajar no pós-pandemia, porque a gente chegou à conclusão que viajar é saúde. Quantos posts você não tem que falam que viajar é saúde? Viajar antigamente era luxo. Hoje viajar é saúde. Quando vira saúde, você não consome. Tudo que é saúde a gente consome. A gente consome whey protein, consome creatina, consome os médicos, consome nutricionista, porque tudo que é saúde. Viajar é saúde. Então nós estamos hoje, nosso ramo é um ramo de saúde. Como é um ramo de saúde, vai ser muito consumido e, lógico, vai lotar tudo. Aldo, eu queria entender um pouquinho, né, principalmente ali, como que a tecnologia, de alguma forma, ela acaba ali sendo algo interessante, até talvez por estimular ou facilitar um pouco mais do acesso ao turismo. Na prática, como que você vê o papel da tecnologia nesse mercado hoje? Olha, vamos falar de inteligência artificial, tá? Que é o mais que está em moda hoje. Eu passei o fim de semana inteiro fazendo um roteiro de viagem para mim numa ferramenta de inteligência artificial. Testei, vai ser uma viagem para a Turquia, para 2 lugares da Turquia, que poucas pessoas foram, que é Antalya e Izmir. Todo mundo vai para Capadócia e para Istambul. Tá certo? Sei tudo, fiz meu roteiro, mas ao mesmo tempo, a nossa profissão como agente de viagem está mais valorizada hoje, porque você gera uma certa insegurança. Eu fiz tudo, mas eu preciso de mim mesmo, agente de viagem, para checar se aquelas informações são de verdade, se aquele hotel que eu vou ficar está reservado. Então, a função do agente de viagens hoje é trabalhar junto com a inteligência artificial e fazer com que aquela reserva que a pessoa sonha em inteligência artificial se transforme em realidade. Que aquele voo que ele está querendo comprar seja no avião certo, no horário certo da conexão para chegar. Estou dando exemplo da Turquia, porque é um lugar longe. Sim. Agora, tem muita gente que para ir para Buenos Aires passar o fim de semana, ou até Búzios, realmente entra no iPhone, reserva o hotel e está feito. Mas quando você precisa da consultoria do agente de viagens, eu acho que é importante isso. Quando você quer só uma passagem aérea para ir para o Rio de Janeiro, uma reunião de trabalho, você entra no site de uma das 3 companhias brasileiras e compra. Quando você tem um problema, você reclama com a internet. Quando você tem um problema com o agente de viagem, você tem uma pessoa para te atender. Então a tecnologia ajuda muito a nossa vida, como nunca ajudou antes. A tecnologia nos ajuda a responder
passageiro que tem problema ou quer uma passagem no meio de um fim de semana, quando na verdade o horário de trabalho está sendo discutido agora em Brasília, né? A redução do horário de trabalho. O que nós vamos fazer? Colocar a inteligência artificial para responder, para dar o primeiro atendimento. Mas eu acho importantíssima a presença física para ter certeza que aquele seu investimento, que é o investimento da sua vida, é um investimento que você está gastando para ter saúde com o seu marido, com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, dê resultado. Então, juntou a tecnologia com a agência de viagem. Durante muito tempo se falou em desintermediação ali, como se fosse uma ideia de que o agente de viagem ele perderia o espaço. O setor, pelo contrário, né, como você bem coloca ali, não desapareceu, se transformou e até cresceu nesse contexto. Como que, nesse modelo, né, até ali do uso da tecnologia, do chat ou das inteligências artificiais como um todo, o papel do agente, ainda dentro dessa dinâmica, ele está muito mais relacionado, ainda assim, à questão da confiança? O que de fato faz o usuário procurar o agente e não fazer por conta própria? Você quase respondeu. É confiança. É a É a confiança. confiança, a insegurança, porque a confiança leva à segurança também. Você confia na agente de viagem, mas você tem que ter segurança da viagem. Como eu te falei, coisas simples, coisas práticas. Você não precisa de um agente de viagens, isso está muito claro, você vê pelo próprio volume de vendas nossos em certas viagens que eu chamo de commodities. Mas quando você vai para a viagem mais complexa, quando você quer viajar com a sua família, ou você é uma pessoa que tem uma idade, para mim eu não separo idade, a física a idade. Eu falo a idade do seguinte, todo mundo que você conhece sabe mexer num telefoninho? Consegue enxergar que o voo da meia-noite ou da 1 da manhã sai da 1 da manhã de hoje ou de amanhã? Tem muita gente que compra bilhete aí na internet, Paulo, e compra o bilhete da 1 da manhã, conexão no voo das 9, só que ele pensa que 1 da manhã é de ontem. Ah, sim, isso acontece toda hora. Então, quando você vai para uma coisa um pouco mais complexa, que reservar um hotel aqui perto, no interior do estado, ou alugar um carro pela data certa, você precisa do agente de viagem e o agente de viagem só cresce. O agente de viagem consultivo no Brasil, no exterior, estava numa feira de turismo o ano passado em Las Vegas, conversando com um agente de viagem da Austrália. É um grupo de 400 agentes de viagem. Ela é a dona da empresa. Todos prestando o quê? Eu falava para ela, mas na Austrália não é todo mundo digital, eletrônico, vocês são o país mais moderno do mundo? Ela falou, não, aqui é confiança, credibilidade e todo mundo tem um sistema para responder rápido para o passageiro. Austrália, hein? Do outro lado para lá, não sei para que lado que é. Então... Aldo, o turismo nesse contexto, né? Quando a gente olha... talvez essa combinação de uma mudança de comportamento sendo olhado ali principalmente por uma questão de saúde e não mais de algo supérfluo como era antes, tecnologia que acaba ali talvez democratizando muito mais o acesso para se planejar uma viagem. Você vê o turismo ele caminhando para um mercado mais amplo ou mais seletivo? Eu acho que é amplo. O mundo está muito aberto e ele é amplo de várias maneiras. Você pode hoje fazer viagens inimagináveis, que é ir para a Antártida de navio. Eu estive ano passado lá, peguei o navio, fiquei 17 dias no navio, fui conhecer o Polo Sul, pisei no Polo Sul, que era um sonho meu de consumo. E você pode fazer turismo perto de São Paulo, com milhares e milhares de opções. Você tem uma ideia, na Paraíba hoje está abrindo o maior resort do Brasil, que é do Tauá, no Cabo Branco. Estão abrindo, vai mudar a Paraíba. Quem conhece a Paraíba hoje vai correndo. Porque eles vão colocar lá 10 mil quartos de hotel, 7 mil quartos de hotel, um negócio assim dos próximos anos, vai mudar a Paraíba, vai ter muito mais voo, vai todo mundo conhecer um dos maiores paraísos que tem no Brasil. Só vai ampliar. Então o turismo em nenhum momento ele vai ser reduzido, sim, ele só vai ampliando. Esse crescimento, na tua percepção, ele é estrutural, ele não é ali condicionado ou ao ciclo econômico, à renda, ou a de repente ali uma ruptura que a gente viu acontecendo muito na questão de, principalmente na pandemia ali, né, de se olhar o turismo ou o lazer como uma questão mais de você levar a sério para um bem-estar do que antes. Você vê esse crescimento, ele sendo consolidado de uma forma mais estrutural? Eu estou falando para você amplo, tá? Eu estudo muito cruzeiro marítimo. Cruzeiro marítimo é um dos temas que eu mais gosto. Sou estudioso de cruzeiros marítimos. Esse ano, nós aumentamos a frota de navios no mundo em 26 navios de 5 mil pessoas cada cruzeiro, vezes 52 semanas. Isso gera, indo para um porto e levando dinheiro para aquele porto do Caribe, do Mediterrâneo, aqui mesmo no Brasil, nós vamos ter uma oferta ano que vem no Brasil, 25% maior que tivemos esse ano. Esse dinheiro que sai dos portos de Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, de Paranaguá, ou de outros portos que embarquem em Salvador, Maceió, vai para outro lugar do Brasil.
Então, cada vez mais o turismo distribui renda e, ao mesmo tempo, ele amplia. Você tem redes de hotel como você tem pousadas sendo construídas. Sim. Redes grandes e pousadas no mundo inteiro. Isso. Cada vez mais abre um hotel novo em qualquer lugar que a gente possa citar. Talvez a exceção da Islândia, vai que não abre hotel, mas eu também está falando. Eu queria te contar uma pérola que você não sabe, que eu descobri no mês passado. Estava no Japão e eu vi uma agência de viagem no Japão, cheia de folheteria. Não existe online no Japão. Não. Todo mundo vai no agente de viagem, porque o Japão é um país de confiança, de credibilidade e tradicional. Eu nunca tinha... Parecia que eu entrei na Gastu de 30 anos atrás, todos os folhetos na porta, e você vai lá, pega um folheto e leva para casa para ler. Eu fiquei lindo, achei assim um déjà vu gigante. Interessante. Então você vê que o turismo é isso. É um ponto muito interessante que você traz, até depois eu vou me aprofundar mais sobre o passado, né, nessa comparação, tentando entender até ali as mudanças, né, que foram acontecendo ao longo dos anos, mas só para a gente contextualizar um pouco mais nessa questão, até da tecnologia, enfim, que a gente estava falando aqui, acho que um ponto interessante que você coloca ali é o papel realmente da confiança do agente e que isso, a IA, enfim, não vai ali substituir, você está vendo ela como uma ferramenta que ajuda bastante até para traçar ali o roteiro, como você bem falou ali, a depender do perfil também do passageiro, né? O usuário em si, né, o teu cliente em si, ele consegue ter essa percepção da importância de fato, né, de você ter uma pessoa te ajudando a te mostrar o que realmente ali faz uma grande diferença dentro de um roteiro de uma viagem? Tem. Não vou dizer que todos, porque, de novo, eu brinco, né? Se todo mundo tivesse um gosto único, só tinha uma fábrica de carros vendendo carro. E só vendia um tipo de carro, tá? Não interessa se é SUV, se é sedã. E a gente brinca, nós temos vários tipos de carro, não é assim que funciona? Sim. Você está na televisão, tem vários tipos de canais de televisão, inclusive deve ter mais canal de televisão que carro hoje, né? Naquela vai ter a cabo, lá tem 350 canais também. Então tudo isso assim, vai ter um turismo para cada gosto. Mas a gente não pode generalizar, falar assim, todo mundo compra na internet ou todo mundo vai no agente de viagens. Cada um tem sua função. Eu defendo o agente de viagens pelas nossas associações, porque realmente é uma profissão super séria e que resolve muito. E sem contar quando dá coisa errada. Você vai numa roda de amigos e vocês estão ouvindo a gente, nunca um amigo seu falou que teve problema numa viagem, porque ninguém assume que teve problema. As viagens são a maneira mais perfeita do mundo de você viver como você vive no Instagram. A vida de todo mundo é perfeita, a vida de todo mundo é maravilhosa, todo mundo se alimenta bem, todos são felizes para sempre. Você nunca viu problema. Eu sei os problemas que as pessoas têm e eu sei o que o agente de viagem resolve de problema. E você que tem problema sem um agente de viagem, sabe que você não resolveu e perdeu suas férias. Mas isso ninguém vai saber, ninguém vai contar. E o Brasil no roteiro internacional, como que o turista, né, estrangeiro olha para o Brasil? Ele tem procurado cada vez mais o país para fazer esse turismo? Eu estive em Portugal em fevereiro, no lançamento da nova campanha da Embratur, que é o nosso órgão de turismo de promoção para o exterior. A campanha que o Brasil lançou é maravilhosa. O Brasil está se posicionando não mais como o país do carnaval e das mulatas e de tudo que você pode imaginar das praias, está se posicionando como um país de verdade, coisa que nós somos, e somos orgulhosos de ser brasileiro. A gente tem que ter orgulho desse país. Esse país é muito grande, é muito culto, é muito interessante. O povo brasileiro é uma coisa que não tem preço. Eu diria para você que nós temos o melhor povo do mundo, tá? De conversar, de sentir, de gentileza, de capacidade de atender as pessoas. Então hoje o Brasil está muito bem cotado no exterior, está mudando a imagem dele. A gente vai participar agora de feiras também no final do ano com a Embratur. Mudou. A imagem que a gente tinha do Brasil, que o estrangeiro não gosta da gente, é falsa. O estrangeiro adora o Brasil. E o brasileiro indo para o exterior, a percepção também, quais são as preferências ali que o brasileiro acaba tendo mais? Brasileiro, eu brinco, né? Sem generalizar, pelo amor de Deus, porque tem para todo lugar. Mas o pessoal me pergunta, o que o brasileiro gosta? Eu falei, gosta de comer, e gosta de fazer compra, e gosta de passear, e gosta de girar um monte de cidade ao mesmo tempo. O brasileiro, a base. Tem gente que gosta só de ir no museu, tem gente que gosta de ficar numa cidade, como um amigo meu outro dia alugou um apartamento, ficou 30 dias numa cidade para conhecer a cidade a fundo. Mas ver a cidade como um morador. Mas esse é 1% das pessoas que se você... A maioria quer conhecer 32 cidades, acha que o mundo vai acabar amanhã, então tem que conhecer 32 cidades e 10 dias. Estou te falando, eu estou fazendo um roteiro para um amigo meu hoje, 10 dias, é 10 dias e 10 lugares diferentes.
vontade de conhecer. Eu falei, meu, tá louco, isso aqui você não vai nem ver o hotel que você ficou. Mas esse é o brasileiro que gosta de fazer compra, de ver novidades, de ver coisas modernas. Talvez o brasileiro não goste tanto de ir no museu, talvez ele vá ver um quadro famoso, mas ele não vai ver os outros quadros. Tanto você vai no Museu do Louvre ou você vai no Museu do Prado, sempre tem uma sala mais cheia. Por quê? Porque o turista adora ver aquilo que saiu na internet. Mas ele não consegue entender que os outros quadros, as outras obras que estão naquele museu, são tão importantes quanto aquele. Ou talvez são tão não importantes quanto aquele, que alguém virou e falou, nossa, esse é importante. Esse é o brasileiro. Aldo, eu vou para um rápido intervalo, eu tenho aqui outros temas importantes para a nossa conversa. Você que está acompanhando o Mercado and Beyond, continue com a gente, voltamos já já. De volta aqui no nosso Mercado and Beyond, conversando com Aldo Leone Filho, CEO da Gastur. Aldo, olhando, né, a gente tem falado aqui, falamos bastante da mudança do comportamento nos últimos anos ali para o setor, mas a gente sabe, e olhando ali de uma forma geral, o modelo de negócio teve que acompanhar também, acho que essa mudança. O turismo, ele sempre foi um setor que antes era visto com uma margem apertada, alta complexidade. Entender um pouco se isso também mudou ou não com o crescimento do setor, o que de fato hoje se torna mais desafiador? Eu acho, Paula, que mudou. Tem duas mudanças do setor nos últimos, vamos ficar mais 30, 40 anos, 30 anos, vai. O turismo que foi um ramo de elite no passado, hoje ele é um ramo democrático, onde todo mundo pode viajar. Eu brinco, né? Que tem uma viagem para cada bolso, isso é uma verdade, tá? Existe uma viagem para cada bolso. Desde o bolso pequenininho ao bolso ultra mega gigante dos iates. Então, isso é uma verdade. Segunda verdade, a margem só piorou. Porque lembra que onde tem mais concorrência, a margem piora. Antigamente você tinha uma companhia aérea no Brasil, que é a nossa saudosa querida, que todo mundo amava, chamava Varig. A Varig colocava o preço, todo mundo seguia. Hoje você tem uma concorrência muito forte, não só das companhias brasileiras, mas do exterior. Hoje você tem mais hotel. Hoje você tem resorts. Os resorts entram na briga também do preço por aquele passageiro. E você tem também diversas formas de venda. De novo, voltando aos mercados, eu sempre faço comparações com o mercado. Hoje você não tem plataformas que vendem online, é o mesmo produto que é vendido nas lojas de shopping, Sim. que é o mesmo produto que vende até o camelô na 25 de março. Até aí tem concorrência hoje. E um tenta baixar o preço do outro e você chega à conclusão se vale a pena ou se não vale. Turismo é igual. Existe todo tipo de preço e todo tipo de risco de operação. Tem gente que compra daquelas empresas que vendiam baratinho Sim. viagem, lembra? Sim. Que vendiam viagens que não existiam e que hoje os caras ficaram sem viagem nenhuma. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que abaixar a nossa margem para competir com uma empresa que estava vendendo uma viagem fantasma. E todo mundo sabia que era fantasma. Todo mundo sabia que eles não iam entregar. Então, a gente sofre também, viu? Não é um setor complexo. E esse é um ponto interessante até que você coloca aí, faz a gente, né, lembrar sobre essas viagens fantasmas. Isso, de alguma forma, acabou chancelando mais a importância do papel do agente de viagem nesse contexto, assim, da pessoa ter uma pessoa diretamente, não ficar só na plataforma ali, que depois você só vai conversar com um robô para tentar te ajudar e você não vai conseguir reverter isso. Eu acho que muito. Eu acho que os problemas que têm acontecido, seja com as companhias aéreas também, porque companhia aérea não é infalível. Minha mãe, essa semana, estava voltando da Europa e a poltrona dela quebrou. Tiraram ela da classe executiva e levaram ela para a classe econômica do avião. Acontece, passageiro, acontece. Só que ela tinha aqui o agente de viagem, que por coincidência sou eu mesmo, que fiz uma reclamação e resolvi. E se ela não tivesse, se ela fosse uma senhora de 83 anos comprando na internet um bilhete de uma companhia aérea europeia, tiraram do lugar, ela ia reclamar para quem ontem? Jura que ela ia entrar no site numa língua estranha que ela não fala para reclamar? Então, é o seguinte, o agente de viagem está muito bem. A mesma coisa as viagens fantasmas, mesma coisa as pessoas que vendem viagens por milhas e acham que milha é salvação. Tem mais de 1 milhão de cursos de milhas. Sim. Hoje no Instagram. Na verdade, o Instagram tem curso para tudo, né? Na verdade, você pode virar qualquer coisa. Você pode deixar de agente de turismo, pode virar nutricionista, pode virar maquiadora, você pode virar qualquer coisa, você aprende tudo. Na verdade, você não aprende, cada um tem seus skills de trabalho, de estudo, a gente estudou para isso. Não é num curso de R$20 por mês que a gente vai aprender alguma coisa. E também não vai aprender a viajar por R$20 por mês. Então, o agente de viagem, ele sai fortalecido, apesar de que as pessoas, de vez em quando, teimam e só descobrem a importância depois que erram.
Ô Aldo, até falando um pouco ali de margem apertada, enfim, como um todo, a gente vê, e isso em vários os setores, né, não especificamente no seu setor, mas a gente vê ali o ambiente, ele de uma certa forma, ele está muito mais instável, até por questões geopolíticas, a própria questão da tecnologia avançando rápido ali, essa mudança de comportamento. Olhando por um lado ali agora como executivo, né, o que ficou mais difícil para um executivo hoje? É ler o cenário ou tomar decisão neste cenário que ainda segue aí muitas vezes instável? De novo, Paula, como você é muito inteligente, Obrigada. você já ligou as duas, né? Como é difícil tomar decisão, porque você toma uma decisão num cenário que todos os economistas, que todos os veículos pintam de um jeito e de repente amanhã de manhã mudou tudo. E está mudando muito rápido, porque a tecnologia faz que as coisas mudem. Então isso é verdade também. Então a decisão do CEO como eu, ela é complexa. E é uma decisão que te põe medo, porque você sempre tem medo de errar. Meu pai que falava, não tenha medo de errar, se atira. Mas acho que o mundo de hoje, cada vez menos você vê empresas e empresários se atirando como no passado. Os empresários do passado se atiravam, eles arriscavam, tanto que você tem pessoas que construíram o Brasil, e você pode citar aqui nos últimos 30, 40 anos, centenas de grandes empresários que construíram o Brasil, que talvez se tivessem sentado na minha cadeira hoje, não estivessem fazendo nada com medo do que vai acontecer. Você tem mais medo do que vai acontecer amanhã do que o medo de se atirar e acertar. Ô Aldo, você citou aí do seu pai, você está à frente da Gastura, aí, empresa consolidada, nasceu com o seu pai, e eu acho que isso é um traço, inclusive, até comum no Brasil, né? Muitas empresas familiares nascem assim de forma familiar. O que você vê muitas vezes ali, né, nesse desafio de conseguir até separar os interesses, né, muitas vezes pessoais da própria família, quando a gente começa a ver uma mudança no qual você tem muita concorrência, você tem um custo do dinheiro muito mais caro, você precisa tomar decisões que são muito mais ali difíceis e talvez, às vezes, muitas vezes até você não pode ter um sentimento, né, muito grande ali pelo seu produto, que isso pode de alguma forma atrapalhar nessa decisão. Muitas empresas elas ficam ali no meio do caminho muitas vezes porque não conseguem talvez de repente fazer esse olhar ou mensurar essa importância de até perder o controle, por exemplo, da sua empresa. Em que momento que isso ficou muito claro para você? Para mim ficou claro após 2015, 2016, muito antes da pandemia, onde você via vários modelos. Você tem um modelo europeu, se você olhar um modelo italiano, um modelo português, um modelo espanhol, europeu, latino, as pessoas são donas da empresa, são microempresas geridas pela família e vão do começo ao fim, e lá ainda continua a história do pai que leva para o filho, que leva para o filho. Não sei se está mudando. Mas aqui no Brasil você percebe claramente que com o advento de tecnologia, estudo, facilidade, todo mundo se sente livre, as gerações estão livres hoje em dia. Não existe mais o que aconteceu na minha geração lá para os anos 80, onde filho ia continuar a profissão do pai, pronto. Seja advogado, agente de viagem, mercado imobiliário, mercado televisivo, todo mundo é o filho que continua, estava na cara, era um Brasil que os filhos continuavam a profissão do pai, ponto. Acho que o filho já nascia com a profissão do pai, já vinha carimbado na maternidade. Isso para mim começou a cair com essa nova geração, com essa liberdade que veio talvez até pela diversificação de tecnologia, você aprende tudo, sabe de tudo, talvez não soubesse. Talvez você só soubesse o que acontecia na sua casa. Pode ser. Como eu vivia da minha casa, só sabia de turismo, o que eu ia ser? Agente de viagens. Não tinha outra opção. Hoje em dia não, hoje as opções, como eu te falei, por R$20 por mês você pode comprar qualquer curso no Instagram e você vira qualquer coisa, você vira expert em inteligência artificial e vai abrir uma das bilionésimas empresas que vão abrir inteligência artificial. Então todo mundo se ilude com isso, então não tem mais associação. Mudou. E a questão da gestão, né, de empresa, porque a gente sabe o quanto é difícil até ali para muitos empresários, muita gente é aquilo até que você falou, tomou ali isso, né, era do pai ou da mãe, entrou nisso, mas nunca estudou para ser um CEO ou ser um empresário, e aí de repente herda, né, ali essa missão, esse legado, como você muito bem faz. O que você hoje, olhando, né, para o Aldo executivo hoje, enxerga que foi fundamental você ter mudado a sua visão, a sua percepção lá atrás, quando você começou? De novo, Paula, a gente estuda. Estuda e muito, estuda para ser aquilo. E quando você continua estudando, e se você continua estudando, você vai ver que o mundo
dos anos 2010, 2015, antes da pandemia e depois, principalmente, foi o mundo da reorganização das corporações, da criação de corporações, da criação de compliance, de um respeito muito maior no jeito de trabalhar. Você precisava mudar. E para mudar, a melhor maneira é você mudar totalmente. Foi o que, no caso da Gasturo, que a gente fez na nossa associação com o Grupo Águia Branca, que é um grupo famoso no Espírito Santo, que veio hoje a nosso sócio, e como outras empresas tantas de turismo que também mudaram da sociedade, usando todo o conhecimento do passado. Então, nós temos o conhecimento do passado, mas com toda uma tecnologia, não só tecnológica de sistema, mas tecnologia de gestão moderna. Então, você junta a gestão moderna com a tecnologia moderna, com o seu conhecimento do passado. No nosso caso, deu certo, e tem muitas empresas de sucesso que também está dando certo esse caso. Nem todo dono ou sócio vai embora e vai ficar no clube o dia inteiro jogando tênis. Não é isso. É uma mistura de conhecimento realmente com novos tipos de gestões, novo tipo de gestão. A gente tem visto um movimento cada vez mais forte até, né, de M&As, de empresas que têm feito aí essa fusão, né, tentado ali de certa forma se adaptar a essa nova realidade. Quando esse momento chega, né, até te perguntei ali como que ficou claro para você, enfim, naquele momento ali de fazer essa fusão, quando esse momento chega, o que pesa mais na decisão ali de um executivo? A estratégia ou a parte emocional também pela questão do legado ali da marca da família? No nosso caso, eu posso falar de mim, foi uma maneira de você perpetuar uma empresa que é grande, sempre foi grande, foi a maior empresa de turismo desse país e está perpetuada. A gente fica, mas a empresa continua. Você não pode ter aquele conceito do dono Titanic, né, que o comandante ele vai até o fim, velhinho, de cabelo branco lá e bate no iceberg e afunda. Isso não existe. As empresas são maiores que as pessoas. Isso é um conceito muito básico e acredito que as pessoas cada vez mais entendam isso. Nós temos que respeitar, perpetuar as empresas, os funcionários das empresas, o respeito com os funcionários que trabalham. Quantas pessoas trabalharam na minha empresa durante 72 anos? Milhares e milhares. Eles continuam com respeito como nós temos respeito por eles. Isso aí tem que continuar, tem que ter continuidade. Com a gente no comando, com a família no comando ou não. Então, a melhor maneira de você fazer como é que é? Consolidar, criar uma empresa grande e você perpetua ela. O Aldo de hoje pensa desta forma? Sempre foi assim? Ou o Aldo de antes ali do início realmente dessa construção dessa carreira tinha uma percepção diferente? Eu acho que o Aldo de antes ele era mais jovem, ele tinha uma visão diferente e o mundo tinha uma visão diferente. E todas as visões funcionam. Eu vou te falar que eu não me arrependo de nenhuma visão que a gente tenha tido ao longo dos tempos, nem na visão de hoje, onde você faz parte de um grupo, onde você olha corporativamente a tudo e você respeita regras de corporação, você tem compliance para seguir, onde no passado o compliance era o que o seu pai achava. Mas isso é Brasil, isso é mundo. Nada errado que vai ser escrito num livro de administração de empresas, não do que eu estudei na USP, mas o do futuro vai estar escrito isso. A época da consolidação, a era das corporações, a era do compliance, isso daqui, sei lá quanto, 20, 30, 40 anos vai estar escrito em algum livro. O Aldo, uma das dores, né, pelo menos que a gente vê ali de muitos empresários, é conseguir fazer ali o seu negócio se tornar escalável, né? E acho que e talvez nesse momento seja um momento muito interessante de que muitos começam a avaliar a possibilidade ali de fusões, de aquisições, justamente com esse objetivo, né, de conseguir crescer ou fazer ali escalar esse negócio. O quanto que você enxerga ali, de fato, né, do desafio, seja no seu setor ou como um empresário mesmo, de conseguir tomar talvez esse cuidado, né, o modelo de negócio ser escalável, depender muito de um volume, mas ao mesmo tempo conseguir entregar excelência para este volume cada vez maior? Paulo, é uma decisão, de novo, daquela pessoa que pode ser o board, pode ser o conselho, pode ser o fundador. A decisão é dele. Ele quer crescer ou ele quer ficar pequenininho? O que não pode ficar no meio do caminho. Então, aquelas microempresas familiares que continuam microempresas, vão continuar microempresas, vão viver como microempresa a vida inteira, não tem problema nenhum. Não é uma coisa errada fazer isso. O que não pode é querer escalar sem saber. O que não pode é querer crescer sem saber.
Enquanto você tem o seu restaurante com a sua família, você vai ser o melhor restaurante daquela cidade a vida inteira. No dia que você achar que você vai ter que ser uma rede de fast food e abrir 32 restaurantes sem conhecimento, o que vai acontecer com você? Sozinho. Você não escalou, você morreu. Você escalou e caiu da montanha. O que é mais difícil, então? Crescer ou crescer com qualidade ali, de repente, sem perder, né? Eu acho que crescer com qualidade é mais fácil. Se você olhar o seu e não tiver nenhum tipo de ganância nem de pressa. Você crescer por crescer, porque você tem pressa de ser igual ao que você está vendo, que talvez seja mais rico que você, ou demonstra mais riqueza, você vai cair do cavalo. Aldo, olhando ainda para o setor de turismo, né, a gente tem aí um evento bastante significativo que é a Copa do Mundo. Como que está o setor hoje, né, quando a gente compara, inclusive, com Copas anteriores, né? O que talvez nessa mudança de comportamento isso tem também afetado um pouco ali a percepção do turismo brasileiro? A Copa do Mundo sempre foi um grande produto do Brasil. Talvez o melhor produto vendido de esportes tenha sido a Copa do Mundo a vida inteira. E ela varia de acordo com o país. Quando foi na África do Sul, o África do Sul parecia longe, tanto que a gente teve que fazer até uma ponte aérea de avião com a Latam, nunca me esqueço. Tinha avião todo dia saindo de São Paulo para Johannesburg e Cape Town, para levar, porque não tinha como chegar na Copa da África. E a Copa dos Estados Unidos, que é o contrário, é o lugar que tem mais voos, mas tem uma dificuldade gigante da compra dos ingressos para as pessoas assistirem os jogos. Hoje eles estão centralizados num site de compra de ingressos oficial e nem todo mundo consegue. Então existe assim um tipo de, puxa, eu queria ter ido, mas não tenho como comprar. Eu não tenho aonde comprar meu ingresso, é muito caro para o meu bolso. Nós, como operadores, nós temos o hotel, temos o avião, temos o serviço, temos a garantia, temos seguro de viagem para ele viajar, mas está faltando o principal, que é onde o brasileiro compra o ingresso para assistir um jogo na Copa do Mundo. E quando encontra muito caro. Mas isso porque, de repente, hoje, a decisão de viajar ela é mais planejada do que antes? Talvez antes era muito mais ali impulsiva ou não? Não, eu acho que isso daí vem da onde é a Copa. Como é nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um mercado consumidor gigante, quando você fala no mercado americano que vai ter um jogo do Brasil, todos os americanos querem comprar e na lei da oferta e da procura, o ingresso fica caro. Se o ingresso fosse barato, você teria 10 vezes mais brasileiros indo para lá. Se o ingresso ficar caro, você limita pelo preço do ingresso, como se tivesse um show dos Beatles e o ingresso custasse muito caro, poucas pessoas iriam. E ver o jogo de futebol do Brasil numa Copa do Mundo é quase um show impossível. É maravilhoso. Eu tive em 8 Copas do Mundo, vivi isso. Não tem preço Copa do Mundo. Mas as pessoas falam assim, nossa, está muito caro, eu vou na próxima. E mesmo a gente falando de pessoas que têm ali um poder aquisitivo para esse ticket mais alto. Mesmo que essas pessoas... Eu acredito muito na venda de última hora. Ainda tem aquele de última hora. Lembra da última hora? É o último carro, só até sábado, vai acabar a geladeira. É o gatilho da escassez, né? Que funciona bem na venda. Isso funciona com relógio, isso funciona com carro de luxo, isso funciona com Copa do Mundo, isso funciona até com venda de imóveis que você tem só até sábado. Então, o ser humano é desse ser humano brasileiro, tá? Porque o ser humano europeu não tem esse de última hora. Se oferecer de última hora por zero, ele já não se planejou, ele não vai. Mas o brasileiro tem isso, né? A gente tem dentro da gente. Tem uma oportunidade, o cara corre. Isso que nós estamos fazendo. Até interessante que você traz essa comparação, porque e esse é um gatilho interessantíssimo, né, em relação à questão da escassez. Até falei aqui porque a gente acaba se movendo muito ali quando você fica com aquela percepção ou medo de perder a oportunidade. Aí você faz a comparação com o europeu assim que não funciona desta forma. Qual que é uma característica ali que a gente pode, né, trazer ali de uma comparação que torna o turista brasileiro ali diferente, com uma peculiaridade em relação aos demais? Ele gosta de promoção. Mesmo que a promoção seja o dobro da metade. Vide a nossa Black Friday, vide as promoções que a gente faz de vez em quando no turismo de passagens aéreas, está procurando a passagem baratinha. O problema não é a passagem aérea, o problema é quanto vai gastar lá, o problema é quanto ele vai gastar no hotel, quanto vai gastar de comer, as compras, as pessoas voltam no aeroporto. Quem já foi para o aeroporto viu as malas de volta. Alguém já voltou com a mala vazia? Alguém já voltou com uma mala só? Nunca. É impossível. Então o brasileiro gosta da promoção, ele gosta de entrar naquela loja da Primark em Madrid,
e comprar a loja inteira. A gente gosta, faz parte da gente isso. E não é ruim, não, nem errado. Quando a gente viaja para o exterior, a primeira coisa que eles falam é assim, nossa, o brasileiro gosta de comprar, né? O brasileiro gosta de comprar. A gente não vai em lugar para ficar assistindo aquele, como eu te falei, do museu ou da ruína. A gente vê a ruína, adora a ruína, acho linda. Onde que é a lojinha? Então, esse é o brasileiro, tem o brasileiro. Promoção. Falou em promoção, é aqui mesmo. Ô Aldo, e aí o cliente nesse sentido, né, pensando até no brasileiro, ele está mais sensível, por exemplo, à questão de custo ou mais exigente com a experiência? Porque você falou um ponto interessante, que o brasileiro às vezes pode ser que ele está até reclamando que está caro, mas ele está viajando, né? E ele volta com a mala cheia. Todos são Qual que é essa percepção, né, quando a gente tenta entender até sobre o termômetro da economia nesse contexto? Nessa economia do turismo, é a promoção. Eu vou te dar um exemplo para você entender e para vocês que estão em casa. Lançaram na semana passada um monte de carros novos, baratíssimos, vamos chamar assim. Os carros baratíssimos, eu compraria viagem, eu não compraria um carro, então vou defender o meu setor. Pelo dinheiro que você vai comprar num carro novo, que você vai ter uma depreciação, vale a pena viajar, porque a depreciação é a sua viagem da sua saúde e do seu prazer. Sim. E o carro vai continuar tendo 4 rodas e andando. Igualzinho o que você tinha em casa. Mas você vai por quê? Que aquela promoção, aquele preço nunca mais vai existir. Claro que daqui a um ano está o mesmo preço, mas naquele momento, aquele carro é o máximo do mundo. Você vai ter o carro mais moderno do dia 20 de tanto, do mês tanto, do ano tanto. Isso se chama o quê? Promoção. É o ímpeto do brasileiro de comprar. E o turismo vai igual. Até, esse é um ponto interessante que você traz aí essa percepção, né, em relação à questão de fazer comparações ali com a percepção de valor, né, onde você investiu o seu dinheiro. Até no começo aqui da nossa conversa a gente falou muito, e você traz um olhar interessante, que as pessoas elas têm olhado realmente para o setor de turismo como algo de saúde, de bem-estar, diferente do que antes. E tem uma percepção também que as gerações mais novas, elas não são tão, talvez ali, apegadas aos bens materiais como eram ali as nossas gerações, as gerações mais velhas. Isso, de alguma forma, coloca nessa escolha, né, ali, talvez o setor de turismo com uma grande vantagem, porque se entre comprar um carro ou comprar, ou investir esse dinheiro em uma viagem, a gente vê que as gerações mais novas, elas preferem mais a questão do bem-estar do que as gerações ainda um pouco mais velhas que têm essa percepção de que é um investimento você ter ali um veículo. Você vê uma mudança até mesmo ali geracional neste olhar de valorizar, desse crescimento, inclusive, aí que o setor tem passado? Vejo, mas uma coisa, essa não mudou, tá? Em qualquer estatística que a gente vê de turismo. O público mais jovem, ele viaja para lugares perto, baratos, e é uma curtição diferente de viajar. E quando você vai ficando mais velho, você vai sofisticando a sua viagem, sofisticando para onde você vai. Isso não muda, tá? Você está me falando de percepção do agente de viagem. O agente de viagens, hoje, ele entra no público 30 anos, 35, 30 plus. O público até 30 anos não vai comprar do agente de viagem. Exatamente que ele não tem essa necessidade de ir para um lugar longínquo para ter tudo organizado com medo. O público 40... Ele fomenta o setor de uma outra forma. É ótimo, não tem problema nenhum. Vai lá, faz a sua mochila, vai da mochila, viaja. Meu filho está na Europa hoje fazendo mochila na Europa. Comprou passagem de 39 euros para ir e voltar para Madrid. Está feliz da vida. Por outro lado, você com o seu filho, Paula, você precisa ter um pouco de segurança. Você viaja sem seguro, você tem que ter um seguro para uma criança. Sim. Aquele público jovem não sabe nem o que é seguro de viagem. O seguro de viagem está sendo consumido por público 45, 50 plus que tem medo. Nós temos medo. Eu tenho medo de viajar e passar mal. Eu preciso de um seguro de viagem. O público jovem não tem. Mas uma coisa está clara, todo mundo quer viajar. Por isso que eu te falei, eu tenho o grande produto, o setor, né? Não sou dono do setor. O setor de turismo tem o que todo mundo quer, viajar. Isso é uma verdade. Aldo, a gente falou do público mais jovem, mas aí eu venho agora para um outro lado, né? A gente tem visto uma perspectiva cada vez maior, né? Dali da longevidade, e até se fala muito ali, né? Da economia grisalha, nesse sentido, de que o público, e é mais exigente, até você falou isso, acho que e é um ponto interessante, porque as pessoas mais velhas, elas já usaram, já consumiram, e elas têm ali essa percepção, né? E acabam sendo mais exigentes.
Essa mudança até da longevidade, ela está ali, de certa forma, impactando o turismo? Como que está sendo a adaptação até a esse perfil de viajante? Você falou de seguro saúde, me fez lembrar um pouco também sobre isso, né? Da importância até da gente ver o setor, se ele tem se mobilizado até um pouco mais para esse atendimento por mais tempo desse turista. Nós estávamos falando hoje de manhã sobre isso. Existe um dos projetos que a gente apoia, chamado 60 Mais de viagens. Uhum. Todo mês embarcam 60, 70 passageiros para um destino, e não é destininho, é China, Japão, Marrocos, Itália, França, e segue o jogo desse jeito. Meu sonho é levar esse grupo para Disney. Meu sonho é levar os 60, ou 60 mais para Disney, porque eu quero ser esse guia, que vai levar ele, vai ser assim o primeiro grupo de brasileiros 60 mais. Deve ser muito legal. Deve ser. Isso cresce, isso existe, isso é real. Uhum. E isso paga em 10 vezes e faz contadinho o dinheiro e já programa a viagem do próximo ano. Esse, para mim, é o público mais fiel que a gente tem. Esse movimento de longevidade, ele é global? Ele é global. Ele é global. Ele é global. Talvez nos outros países seja muito mais. Muito mais. Você vê as pessoas de mais idade ainda viajando. Nós estávamos andando de bicicleta há 2 anos atrás, eu e a Paty. Nós estávamos num hotel na Suíça. E de repente me passou um grupo, eu juro para você, eu era criança, perto do grupo que passou, de bicicleta rodando a Europa, de mochilão. Aí eu cheguei para conversar, falei, o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos um grupo de terceira idade, somos todos aposentados, já se aposentaram, porque lá na Europa você pode se aposentar e ter uma receita fixa a vida inteira, boa, que você sobrevive, porque você trabalhou a vida inteira, tá certo? E o negócio deles é viajar o ano inteiro. O outro que eu conheci também, que eu estava num cruzeiro, foi a mesma coisa. O inglês trabalhou na General Motors a vida inteira na Inglaterra, se aposentou como engenheiro. Foi o que você faz na vida. Eu programo minhas viagens. Eu já tenho meu wish list, a minha lista de desejos. E esse ano foi essa, a próxima vai ser Nova Zelândia, depois eu vou para a Austrália. Ele já sabia as viagens que ele vai fazer. Ele falou, enquanto eu tiver saúde, tinha 70 anos. Eu acho que até jovem demais para ele estar preocupado, mas estava preocupado com o futuro dele já, com 70 anos. Capaz de ele viver até 95, tem mais 25 anos de viagem para a aposentadoria dele pagar. Achei o máximo aquilo. E comprou num agente de viagens na Inglaterra. Interessante. Ô Aldo, tentando entender até dessa construção da empresa, do setor, né, ali, dessa consolidação de vocês dentro do setor. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, da história. Você herda essa missão do seu pai, mas como foi que surgiu a ideia de se tornar, né, de formar ali a Gastur desde o início ali, quando seu pai começou, foi em Santos, né? Foi em Santos, como todo empresário, ou como toda pessoa que não sabe que é empresário, né, mas ele quer ser alguma coisa. O meu pai, ele foi guia turismo, ele era guia, começou de guia, alugou um táxi, pegava um táxi, levava as pessoas do Porto de Santos, os italianos chegavam no Porto de Santos, e trazia para São Paulo para fazer City Tour. Aí ele gostou da história, abriu uma agência e aí chegou à conclusão, se eu estou buscando os caras que estão vindo de navio para fazer um tour, por que eu não vendo alguém para entrar naquele navio que eu fui? Aí ele fez o primeiro grupo da Gastur em 53, dos sócios do Clube 15 de Santos, que tinha um clube super famoso em Santos chamado Clube 15, e pegou esse pessoal e falou assim, nós vamos para Buenos Aires de navio. Aí pegou o navio e levou as pessoas para Buenos Aires e criou o primeiro grupo do Brasil com um guia, que era ele. Ele era o guia. Daquele grupo, todo mundo gostou e fez outro grupo, outro grupo. Nada diferente desse projeto 60 anos que a gente está fazendo hoje. Na verdade, não tem diferença nenhuma, mas o turismo não mudou nada. O turismo ainda vive da mesma maneira. Pode mudar o meio, pode mudar o avião, pode mudar a velocidade, pode mudar o tipo de navio. Mas nada mudou, e eu vejo as fotos antigas das pessoas o quê? Bem vestidas, tendo prazer de viajar. Chegava lá, tinha um restaurante, só tinha um restaurante em Bariloche nos anos 50, comiam no restaurante do Catedral, esquiavam, tem uma foto do meu pai esquiando, ele puxava o esqui para subir na montanhazinha para descer, não são que nem hoje em Bariloche tem 70, 100 quilômetros de pista, ou no Clube Médio tem 300 quilômetros de pista, mas o conceitual da alegria de viver, de viajar é mesmo, não tinha inventado a Disney. Quando inventaram a Disney, eu estava lá em 73, no primeiro grupo que a Gastur levou, eu tinha a criancinha, bebezinho, e fui para Disney. E ficava num parque só da Disney. A alegria, eu me lembro, eu falei, mãe, como é que a gente ficou uma semana num parque só? Ela falou, filho, o que tinha naquele tempo era um parque da Disney, uma televisão colorida, eu vi, para quem é mais antigo que nem eu vi Vila Sésamo colorida,
na televisão em 1973 e descobri que o Garibaldi era amarelinho, laranja lá, que a gente só via televisão preto e branco no Brasil. Aquela alegria da criança vendo televisão colorida, talvez seja a alegria de hoje quando você leva o seu filho pequeno e vai ver o Epcot, a Disney, e todos aqueles lugares têm o novo Epic, Cordão Universal. Não mudou o conceito básico de trazer alegria para as pessoas. O turismo traz alegria. O turismo traz essa dinâmica de família. Quantos pais não ficaram felizes a vida inteira de ver os filhos brincando numa piscina de um resort ou numa Disney? Ou levar filho. Eu já levei meu filho para o Louvre, pequenininho no colo. Falei, filho, eu vou te levar no Louvre, tá? Ele também me deu o que era. Mas eu fiz questão de virar o Louvre com ele no colo. Talvez seja engraçado até você falar sobre isso, né, do turismo, de ser esse momento de alegria. Talvez seja por isso que você é um cara tão otimista, né? Eu que te conheço aqui, sei a tua alegria de viver. Diferente, muitas vezes, quando a gente olha para outras características ali, muitas vezes de muitos empresários que veem o cenário muito desafiante, mas ficam ali muito tensionados em relação à perspectiva ou olhar o Brasil com essa lente que você traz muito bem para a gente. É claro que, acho que com tantas oportunidades de lugares maravilhosos que você já passou, até dentro do nosso país como um todo, enxerga talvez esse lado que muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar. Aldo, a gente vai caminhando para a parte final do programa e eu falo que essa talvez seja a pergunta mais difícil. Quem é Aldo Leone Filho? O que te move e o que te faz, né, de fato, acordar todos os dias com esse entusiasmo? Esse entusiasmo veio no chip, com certeza. Veio no chip que nasci assim. Sou um cara, como diz o pessoal, meio acelerado. Né? Meio acelerado é uma maneira de falar, porque todo mundo me acha muito acelerado. Demais. Mas eu sou otimista por natureza. E eu venho de uma família de pessoas otimistas, que viam esse mundo alegre, esse mundo feliz, esse mundo que ia para frente. Os desafios empresariais existem. Os desafios de economia existem. O desafio geopolítico do país que a gente vive existe. E é muito grande. Isso se você olhar para o seu próprio umbigo como empresário. Mas quando você olha um setor, e eu vi viajando, você vê, eu tive uma feira em Portugal agora, estou indo para os Estados Unidos, depois tem uma feira mundial de turismo de luxo que tem em setembro, e você vê aquele monte de agentes de viagem do mundo inteiro, você vê todos os fornecedores dos hotéis, no bolo ninguém reclama. Você tem pontualmente falando, tem problemas. Mas no geral do mundo, o turismo é igual a mim. O turismo é esse ramo alegre. Ou você já foi no hotel ver alguém triste na recepção? Ou você foi mal recebido pelo pessoal que faz a sua comida no hotel? Não, o turismo é isso. Viver turismo é você estar sempre alegre. A não ser quando você pega uma aeromoça de um avião de mau humor, aí você está ferrado. Mas, na verdade, normalmente as companhias aéreas melhoraram o quê? O atendimento. Hoje tem companhias aéreas brasileiras que têm um atendimento exemplar. E quando eu vejo isso, eu faço questão de mandar para o presidente da companhia um WhatsApp. Fala, parabéns, o serviço de vocês está excepcional. É isso que é o turismo. Aldo, para a gente encerrar, além de ser o mariducho, né, da Paty, como é o Aldo ali na vida pessoal, né, fora o grande aí CEO e empresário? De verdade, fora jogar beach tênis, que eu jogo beach tênis, né, quase que se eu pudesse jogar todo dia, não tenho mais joelho para jogar todo dia, eu estudo, eu sou um estudioso. Eu tenho o iPad e o meu fim de semana eu brinco, eu fico procurando cruzeiro marítimo, rota de aviação e hotéis novos do mundo para estudar. Não, eu sou feito pelo meu negócio é feito por mim. Então eu nasci nisso. Não é que eu te falo assim, eu tenho um hobby, eu faço autorama, gosto de colecionar a figurinha, faço Lego, não, eu estudo turismo. Maravilhoso. Aldo, quero agradecer, obrigada. Obrigado, um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço vocês. Fica aqui sempre de portas abertas para Muito obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado. Obrigada. Você que está aqui acompanhando também Mercado and Beyond, obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.